Quando falamos sobre sobrevivência humana na sua forma mais pura e visceral, poucos nomes ressoam com a mesma força e autenticidade que o de Marty Rainey. Conhecido mundialmente como o carismático patriarca e líder da série de sucesso Vida Remota, transmitida pelo canal Discovery, ele se tornou o rosto definitivo da autossuficiência. O programa, que estreou em 2016, capturou a imaginação de milhões de telespectadores ao redor do mundo ao documentar a dura e implacável realidade de famílias que decidem abandonar as conveniências da sociedade moderna para viver fora do sistema. Na série, ele, acompanhado por seus filhos Matt e Misty, viaja pelos cantos mais isolados e perigosos dos Estados Unidos para resgatar propriedades à beira do colapso e do fracasso absoluto. A jornada dele não começou no grandioso Alasca, mas sim em North Bend, Washington. Crescendo em um ambiente rústico, ele aprendeu desde muito cedo que o conforto não era um direito natural, mas um luxo. Relatos de sua infância descrevem uma rotina baseada estritamente no trabalho árduo. Sua vida diária girava em torno das tarefas desgastantes de manutenção de uma propriedade, como limpar terrenos e rachar lenha até a exaustão. Mas o jovem Marty arbigava uma inquietação feroz e um desejo por fronteiras indomadas. Aos 16 anos de idade, impulsionado por um espírito aventureiro e uma recusa visceral em aceitar uma vida urbana convencional, ele tomou uma decisão drástica. Abandonou a escola e partiu rumo ao norte. Seu destino final era o Alasca, a última fronteira do continente. Ao lado de Molly Rostel, sua esposa e parceira inabalável, Marty iniciou uma verdadeira epopeia focada na sobrevivência. O primeiro lar do casal não era sequer uma casa fincada em terra firme. Viveram em um acampamento madeireiro flutuante na inóspita ilha do Príncipe de Gales. Existiam completamente fora da rede elétrica, sem água encanada, sem aquecimento e desprovidos de conveniências. Essa privação severa poderia ter quebrado o espírito de muitos, mas para ele foi a experiência onde consolidou seu caráter, preparando-o para o que viria a seguir nas montanhas e muito depois na televisão. A transição dele de um sobrevivencialista recluso nas vastidões geladas do Alasca para uma superestrela global da televisão não ocorreu da noite para o dia, mas foi o resultado quase inevitável de uma vida construída sobre o extraordinário. Durante décadas, a família Rainey operou seu negócio de construção rústica, a Alaska Stone and Log, erguendo fundações sólidas de pedra e madeira nos terrenos mais implacáveis. A reputação dele como um homem capaz de domar a natureza selvagem com as próprias mãos, munido de uma ética de trabalho inabalável e uma sabedoria prática inigualável, começou a atrair a atenção de produtores de documentários. O mundo moderno, cada vez mais desconectado do mundo natural e preso em escritórios de concreto, ansiava por um herói, alguém que encarnasse o espírito pioneiro norte-americano há muito adormecido. Foi com essa premissa magnética que os executivos de Discovery bateram à porta da família. A ideia era brilhante em sua crueza: pegar a vasta experiência de Marty juntamente com as habilidades específicas de seus filhos, Matt, um especialista em logística, caça e construção pesada, e Misty, mestre em agricultura sustentável e infraestrutura de água, e colocá-los à prova resgatando propriedades à beira do colapso total. Assim, no ano de 2016, a série Vida Remota estreou mundialmente, se tornando um sucesso instantâneo e absoluto. O público foi rapidamente cativado pela dinâmica familiar autêntica e pelos resgates dramáticos de pessoas que haviam trocado a cidade pelo campo, apenas para descobrir que a natureza não perdoa a inexperiência. Ele personificou o arquétipo do salvador implacável e folclórico. Durante as primeiras temporadas, o programa surfou em uma onda de aclamação, solidificando os Raineys como os guardiões máximos do estilo de vida off-grid. No entanto, nos bastidores da indústria do entretenimento, onde a realidade quase sempre colide com a necessidade voraz de gerar audiência, as fundações da série começaram a apresentar rachaduras profundas. À medida que a série ganhava popularidade global, o escrutínio do público se tornava mais incisivo.
Logo, fóruns na internet, redes sociais e até mesmo os tribunais de justiça começaram a ser inundados por relatos, vazamentos e evidências que questionavam severamente a veracidade dos resgates e a integridade narrativa vendida pelo canal Discovery. A polêmica, que no início era um mero sussurro entre céticos de reality shows, transformou-se em um estrondo que agora ameaça a continuidade do programa, envolvendo Marty em uma crise de imagem sem precedentes que pode ditar o fim da série. Um dos pilares centrais dessa controvérsia é a acusação formal e documentada de que o programa manipula os fatos de forma drástica para maximizar o drama televisivo. Diversos participantes vieram a público expor o que consideram truques sujos da produção. O caso mais emblemático e prejudicial resultou em um processo judicial movido por um fazendeiro focado na criação de porcos criados soltos. Após a exibição de seu episódio, o proprietário processou a produtora alegando difamação e uma flagrante distorção da realidade. No tribunal, ele argumentou que ele e sua família foram deliberadamente retratados como agricultores falidos, ignorantes e incompetentes crônicos para a televisão, quando na verdade possuíam um negócio operante e perfeitamente estruturado. O processo expôs uma prática supostamente rotineira da equipe do programa, o exagero dramático da miséria, criando um cenário catastrófico artificial e manipulado apenas para que a intervenção dele parecesse heróica e messiânica perante as câmeras. A cereja do bolo dessa crise de credibilidade e o elemento que mais tem gerado revolta entre alguns espectadores fiéis envolve a motivação financeira obscura por trás das inscrições para o programa, configurando o que muitos chamam de golpe imobiliário do reality show. Investigações independentes revelaram dados incômodos sobre o paradeiro dos resgatados. Uma família do Arizona, que participou de um episódio na primeira temporada, simplesmente abandonou a propriedade salva e retornou ao conforto da cidade cerca de 18 meses após a gravação. O cenário foi ainda mais cínico com uma família do Texas, que, após ter seu episódio vendido como um trunfo histórico de persistência, embalou seus pertences e vendeu a fazenda lucrativamente em menos de 6 meses após a partida dos Raineys. Esses padrões repetitivos validaram a denúncia de que muitos participantes não buscam de fato sobreviver na natureza, mas sim utilizar a fama de Marty e a verba do canal Discovery como fornecedores de mão de obra e materiais gratuitos. O objetivo central seria valorizar rapidamente as terras com reformas financiadas pela mídia para, na sequência, inflacionar o preço de venda e lucrar avidamente no mercado imobiliário com o selo de propriedade reformada pela TV. Essas revelações contínuas e inegáveis criaram um abismo intransponível de desconfiança. O que antes era avidamente consumido como um documentário inspirador e visceral, hoje é dissecado sob uma lente de cinismo constante. Com a pressão pública aumentando a cada temporada e os processos trazendo à tona os segredos sombrios de produção, o Discovery se vê encurralado, sendo forçado a avaliar friamente se os danos cumulativos à credibilidade da emissora não justificam o cancelamento sumário do formato. A verdadeira batalha de sobrevivência dele não está mais sendo travada contra ursos predadores nas florestas de pinheiros, mas sim contra o implacável julgamento público e o escrutínio de seus próprios fãs, enquanto ele luta desesperadamente para evitar que a reputação da série desmorone por completo. Como se não bastassem as graves acusações de manipulação imobiliária, cenografia irresponsável e o risco constante de cancelamento da série devido aos processos judiciais, a tempestade em torno de Marty esconde nuvens ainda mais obscuras e de caráter muito mais pessoal. Quando a imagem pública de um herói da televisão começa a ruir sob o peso da dura realidade dos bastidores, o escrutínio da mídia raramente se limita apenas ao presente. Jornalistas investigativos e céticos do gênero começaram a cavar o passado do patriarca da família Rainey, buscando entender quem realmente é o homem por trás do chapéu de abas largas. O que eles desenterraram não foi um simples erro de cálculo em uma construção rústica, mas sim um fantasma de intolerância vindo diretamente do final da década de 1990,
Algo tão sério e documentado que forçou o Discovery a tomar severas medidas de contenção de danos. Para entender a gravidade e a veracidade dessa acusação, é preciso recuar no tempo, muito antes da fama global trazida por vida remota. Nos anos 90, ele já tentava capitalizar sobre sua figura de homem da montanha e aventureiro incorrigível. Além do seu pesado trabalho com construção em pedra e de guiar perigosas expedições pelo implacável Monte Denali, no Alasca, ele tinha grandes aspirações musicais. Ele frequentemente se apresentava com sua velha guitarra acústica, a mesma que hoje é sua marca registrada e serve como alívio cômico no programa de TV, cantando baladas folk sobre a vida selvagem, a rudeza da natureza e, infelizmente, seus valores pessoais mais radicais. Em 1997, essa faceta musical culminou no lançamento de um álbum de estúdio independente, um disco fonográfico intitulado Strum It From The Summit. Na época do lançamento, o disco teve um alcance mercadológico ínfimo, restrito a pequenos e fechados círculos no Alasca e a alguns turistas desavisados que compravam cópias físicas como uma lembrança folclórica local. No entanto, a internet não esquece, e o passado tem a implacável tendência de cobrar seu preço no momento em que a figura pública está mais exposta sob os holofotes. Em agosto de 2020, no auge do sucesso absoluto do reality show e em meio a um cenário global cada vez mais rigoroso e atento às questões de direitos civis, jornalistas do renomado portal norte-americano, uma das fontes mais respeitadas e temidas sobre os bastidores da indústria do entretenimento global, trouxeram à tona uma das faixas esquecidas daquele distante álbum de 1997. A música em questão, batizada com o irônico e infame título de Adam and Steve, Adão e Steve, continha uma letra carregada de linguagem profundamente homofóbica e intolerante. A canção não era um mero tropeço semântico ou uma piada de mau gosto retirada de contexto, mas sim uma manifestação explícita e direta de preconceito contra a comunidade LGBT. A faixa refletia um conservadorismo hostil que a emissora e os produtores do programa, voltados para uma audiência global diversificada, jamais aceitariam associar à sua marca milionária nos dias de hoje. Quando a explosiva reportagem foi publicada e posteriormente repercutida, a materialidade dos fatos tornou-se inegável. Não se tratava de um boato destrutivo de fóruns de internet ou de um ouvi-dizer malicioso plantado por ex-participantes insatisfeitos do programa, mas de uma gravação em estúdio devidamente registrada, comercializada e cantada pela própria voz rouca dele. A situação tornou-se instantaneamente um pesadelo de relações públicas insustentável para a rede de televisão. O Discovery e as mega-produtoras responsáveis pela concepção da série viram-se obrigadas a correr contra o tempo para apagar o incêndio, emitindo declarações formais à imprensa, distanciando-se categoricamente e de forma imediata do comportamento, das letras e das crenças expressas pelo seu principal apresentador naquela música noventista. A repercussão prática foi fulminante nos bastidores do entretenimento digital. O álbum, que até aquele fatídico dia estava placidamente disponível para audição nas principais plataformas de áudio do mundo, incluindo gigantes como Spotify, Apple Music e Amazon Music, foi sumariamente banido. As gravadoras e plataformas removeram todas as faixas de seus catálogos digitais globais logo após a emissora e o próprio Marty ser contatado pelos jornalistas para comentar o crescente escândalo. Apesar das pesadas controvérsias judiciais e das sombras do passado, o legado de Marty na cultura do sobrevivencialismo é complexo e absolutamente inegável. Para o grande público brasileiro e mundial que consome essas narrativas documentais de superação, ele transcendeu a figura de construtor para se tornar o grande arquétipo do pioneiro moderno. Suas falhas humanas, agora dolorosamente expostas pelas engrenagens da mídia, não apagam o fato de que a série popularizou o estilo de vida off-grid, inspirando uma geração inteira a questionar o conforto urbano e a buscar uma conexão mais crua com a natureza. Em última análise, essa biografia é um lembrete cinematográfico de que ídolos da televisão não são deuses inquebráveis.
A história de Marty permanece como um dos contos mais fascinantes do entretenimento, onde o mito heróico da sobrevivência extrema colide frontalmente com as imperfeições e a dura realidade do homem por trás do chapéu e da lenda. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais conteúdos como este, clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora.